A paz do nosso Senhor Jesus, amém. Graças a Deus pela sua vida. Um excelente dia para você que está me ouvindo. Que Deus abençoe a sua semana ricamente, aonde você estiver, tá bem? Que Deus possa renovar as suas forças, o seu entendimento, porque quando o nosso entendimento é renovado, nós temos uma nova perspectiva de vida, uma nova visão. Porque quando nós estamos diariamente vivendo aquela vida rotineira, aqueles momentos rotineiros, ou aquela luta travada que parece que nunca vamos vencer essa batalha, a nossa visão ela fica ofuscada. Mas é por isso que nós temos que ter discernimento no Espírito Santo para que quando nós formos orar, nós podemos pedir ao Senhor que Ele tire essa venda dos nossos olhos para que possamos ver a mão poderosa dele estendida sobre a nossa vida. Eu estava meditando na palavra do Senhor e o Senhor tocou muito no meu coração nesses dias. Esses dias não, de ontem para hoje o Espírito Santo, ele estava falando comigo sobre aquela criança, né? Não sei se é uma criança, se é um adolescente. A palavra diz que era um menino que tinha nas mãos pães de cevada e peixinhos. E ali havia uma multidão que admirava Jesus e o ensinamento de Jesus, e eles queriam ouvir mais de Jesus. E é interessante que quando nós ouvimos o Senhor, nós não cansamos de ouvir, porque sabemos que é o próprio Deus que está falando conosco. Jesus está dando ensinamento ao povo. Jesus está ensinando o bom caminho, o Senhor está ensinando a verdade, o Senhor está ensinando de fato o que é a vida e por onde é que esse caminho que conduz à eternidade deve ser seguido. O povo está praticamente, vamos dizer, hipnotizados com aquilo que Jesus está ensinando. Então, as horas vão decorrendo, o tempo vai passando, e a palavra fala lá no livro de João, do capítulo 6, que chega um momento que já se faz tarde, né? Que já se faz tarde. E nós sabemos que naquele tempo não havia o que há hoje, nessa tecnologia avançada. Hoje é muito mais fácil você sair na rua, tem luzes, tem um acesso mais privilegiado. Antigamente não. Então as pessoas elas estavam ouvindo Jesus, as horas estavam passando, a escuridão estava chegando e Jesus sabia muito bem que quando ele subiu aquele monte, ele se assentou ali com seus discípulos e ele começou a falar para aquele povo. Ele sabia que o povo tinha necessidade porque o povo estava sedento, o povo estava faminto da palavra dele. Naqueles dias era Páscoa e a festa dos judeus ela estava próxima. Então Jesus ele ergue os olhos, ele vendo que a grande multidão vinha ter com ele, ele olha para um dos seus discípulos chamado Filipe e ele faz uma pergunta, porque ele não quer deixar o povo ir com fome. Ele sabia que era um tempo difícil, era um tempo de angústia, o povo estava ali por necessidade e eram pessoas pobres, pessoas humildes, até porque essa criança, ela levava com ele 5 pães de cevada, que eram pães de pobre, para pobres, porque era a condição que eles tinham para comprar de cevada. Jesus ele chega para Filipe e ele faz assim uma pergunta para Filipe. Filipe, onde compraremos pães para dar a esse povo? Mas Jesus ele estava fazendo essa pergunta para o seu discípulo Filipe, porque ele queria experimentar Filipe, ele queria ouvir da voz de Filipe, o que Filipe tem para mostrar nesse tempo que ele está andando comigo, o que Filipe tem para falar neste tempo que ele está andando comigo, porque quando eu ando com Deus eu sempre tenho algo positivo para falar, porque eu estou vendo a mão de Deus estendida sobre a minha vida. Os testemunhos, eu falo, só são bem contados quando você os mesmos vive. Filipe ele está sendo experimentado pelo próprio Senhor Jesus. Aonde é que nós compraremos pães para que possamos dar de comer a esse povo? Jesus ele sabia o que ele ia fazer. Mas Jesus ele sabe o que ele vai fazer na sua vida também. Mas ele sempre vai perguntar porque ele quer experimentar você. Ele quer saber da sua atitude. Ele quer saber o que tem dentro do seu coração. Eu tive uma experiência muito estranha no sábado. Meu marido, ele liga-me
E ele fala assim para mim, olha, ele foi andar de moto, né, com os amigos, e eles fazem esses caminhos muito longos, vários quilômetros de moto pelo monte. E ele falou assim, tal hora eu estou chegando em tal cidade, levo os meninos no carro e vai ter comigo nessa cidade. E eu estive nessa cidade quando eu tinha meus 21 anos de idade, então já tem 16 anos que eu não ia para esses lados. E eu falei assim, tá bem, eu vou. Pego e ligo para minha sogra e falo assim, olha, eu vou ter com meu marido em tal lugar, com o seu filho, assim, você quer ir comigo? E ela assim, sim, não tem nada para fazer. E eu passei na casa dela, porque o caminho para ir para essa cidade, passava pela estrada aonde está localizada a casa dela. Nós fomos, chegamos lá, tudo correu bem, depois nos encontramos e meu marido falou, agora vamos comer no restaurante. Fomos para o restaurante. Chegamos no restaurante, chegamos muito cedo. Era 7 horas da noite, ainda estava vazio, mas abria às 7 horas. Eu entrei e perguntei assim, olha, o restaurante está aberto? Sim, pode escolher a mesa. Então eu sentei mais à frente. Não, senta mais ao fundo, porque aqui é mais pro bar, né? Para as pessoas que querem petisco, essas coisas assim. E nós fomos para o fundo. Nós sentamos, meu marido ainda ficou para trás para trocar de roupa, e eu entrei mais os meus 2 meninos e a minha sogra. A atendente, ela olhou para mim e falou assim, quantas pessoas são? Eu falei assim, são 3 adultos e 2 crianças. Ela falou assim, escolhe a mesa que vocês quiserem. Então, eu sentei mais ao fundo, perto da televisão, justamente para os meninos estarem ali de olho na televisão, até mesmo para sossegar. Mas isso não ajudou muito, porque eles querem telefones, né? Os celulares. A geração de hoje é essa, né? Aí, tudo bem, e ela perguntou de novo. E eu entendi que a minha sogra falou, nós somos 6 pessoas. E eu pensei, não, ela tá a ver que nós somos 3 adultos e 2 crianças, não vou ter que repetir. Então ela colocou ali, né? Colocou os talheres, os guardanapos e tal. E nós estamos à espera, e o meu marido chega, nós estamos à espera, e nada. Aí meu marido chama a atendente e fala assim, olha, nós queremos pedir bebidas, porque vocês sabem que um bom atendente, ele vai servir a bebida, ele vai perguntar para você, o que você quer beber? Mesmo se você esteja à espera de outra pessoa, ele sempre vai perguntar, você quer beber alguma coisa? Até fazer o pedido, né, do prato principal? Não. E nós estávamos lá, espera, e passava 10, 15, 20 minutos. Meu marido, 20 minutos, 25 minutos é demais. Chamou a atendente veio. Mas antes disso, gente, eu sentei-me naquela cadeira e pus-me a olhar para aquela atendente. Eu não consegui. A presença, alguma coisa naquela mulher não estava bem. Aí ela olhava muito para mim. E ela olhava com uma cara muito ruim, sabe? Uma presença ruim estava naquele lugar. Eu olhei para o meu marido e falei assim para o meu marido, como eles não têm discernimento disso, né? Eu fiquei calada, guardei isso para mim. E o meu marido, ele olhou assim para mim, eu falei assim, eu falei com meu marido, tem pessoas que nasceram para o atendimento, mas tem outras que não adianta insistir, não nasceram para isso, não é? Tem pessoas que você entra num lugar, elas te põem à vontade. Você está ali, você está na casa, você se sente em casa. Não estou a falar a verdade, mas tem pessoas que estão ali obrigadas, não querem, mas é uma fonte de renda, então, olha, eu vou me submeter a isso. E eu tentava de tudo desviar o olho da atendente, mas os minutos foram passando, deu mais ou menos 30 minutos, começou a chegar pessoas, clientes. Chegava uma mesa, ela anotava o pedido. Chegava. Aí, nesse tempo que nós fomos pedir a bebida, meu marido falou assim para ela assim, olha, você pode anotar o pedido. E ela falou assim, mas nós estamos à espera da pessoa chegar para anotar o pedido. Toda a gente da mesa entendeu que ela estava a falar que outra ajudante viria para ajudá-la para pegar os pedidos, que ela só fazia os pedidos da bebida. Tudo bem, ok, né? Aconteceu um atraso, abre o restaurante às 7 horas, ainda, né, naquele lado positivo, eu olhei para meu marido e falei, não, deve ter se passado alguma coisa com ela, a gente tem que ter paciência, é assim, acontece. Gente, os minutos foram passando, foram chegando pessoas, e ela me colocando gente à frente e entregando os pedidos. E meu marido impaciente e tal, e minha sogra, menina, e ela não passava confiança, menina, espera um momento que eu já vou, porque ela já estava cheia de gente, né, e de clientes, e ela já só ali atendendo sozinha. Eu levantei, mas eu estava numa raiva, sabe? Uma coisa assim horrível, eu tava numa raiva. Porque assim, gente, eu sempre sou daquela pessoa, eu tento o máximo tratar as pessoas com dignidade e respeito, independente de quem seja.
Se eu falo com o rico da mesma forma que eu falo com o pobre. Eu falo com uma pessoa importante, entre aspas, né? Porque as pessoas acham-se muito importantes, mas na realidade é carne e osso, e quando morrer vai ser enterrado na mesma. Mas eu tento tratar as pessoas de forma igual. Eu não trato uma pessoa que tem menos condições financeiras do que outra de forma inferior. Não, eu não consigo ser assim. Eu trato todo mundo igual. Mesmo que eu encontre com um juiz na minha frente, eu trato com respeito, né? Mas tem pessoas que, infelizmente, não pensam dessa forma. Então eu levantei-me e eu falei assim, olha, eu vou diretamente lá na entrada e vou falar com a dona. Cheguei lá e falei assim, olha, é necessário fazer reserva antes? E ela, não, por quê? Porque a pessoa, nós chegamos aqui primeiro, até agora já tem mais de 35 minutos que nós estamos à espera, só nos servir a bebida, e já chegaram gente à nossa frente, e já foram todas atendidas e nós estamos à espera. Ela falou assim, mas como assim? Ainda não fez o pedido? Não, nós estamos à espera que ela faça o pedido e até agora nada. Aí ela, peraí que eu vou resolver. Ela parecia me ser a dona do restaurante. Então eu me assentei, estava nervosa. Já há muito tempo que não me passava coisas assim que tirassem-me do sério. Mas como eu falo, Deus, ele põe você à prova para ver se você tem um comportamento exemplar, para ver se você vai reagir de forma, né, que não está conforme a palavra dele. Então aquela mulher chamou ela lá e chamou a atenção e tal. Depois ela veio, ela falou assim, não, mas não, vocês não estão à espera de outra pessoa? Aí eu olhei bem para ela e falei assim, como assim espera de outra pessoa? Eu, quando cheguei, eu falei que era 3 adultos e 2 crianças. Ah, mas eu compreendi que ia chegar outra pessoa. E eu falei, não vai chegar outra pessoa, somos só nós. Ela falou, então eu entendi mal. Eu falei assim, mas você deveria perguntar. Você deveria perguntar se nós precisaríamos de alguma coisa. Você esteve o tempo todo a olhar e você não perguntou nada. E ela assim, então desculpa, eu compreendi mal. Tá bem, o que vocês vão querer? Assim, mas assim, no mar, assim, sabe? Sem força de vontade. Aí tá, eu falei assim, aí eu olhei pro meu marido e falei assim, não, vamos. Eu até perdi o apetite, que eu fiquei tão estressada. Eu olhei pro meu marido e falei assim, olha, vamos criar uma justificativa para isso. Erro de comunicação. Quando se tem erro de comunicação, é isso, uma palavrinha altera tudo. Por isso que a gente tem que ter muita atenção naquilo que nós falamos, porque eu acredito que eu ouvi mesmo a minha sogra falar que era 6 pessoas e ela colocou na cabeça que era 6. Então faltava uma pessoa. E depois ela realmente tinha colocado os talheres para mais um ali, de frente ao meu marido. E eu fiquei assim a pensar, acho que ela se enganou. Erro de comunicação. E o diabo, ele é um mestre nisso. Ele faz com que as pessoas entendam mal. Uma palavrinha, ele cria um inferno na vida da pessoa. E depois, gente, ela chegou lá na mesa, falou, olha, desculpa, eu me enganei, peço desculpa a vocês e tal, mas eu não consegui olhar para ela. Eu falei, nossa Deus, o que tem que eu não consigo olhar para ela? Porque ela me deixou tão furiosa com a atitude dela, com o comportamento dela, que eu falei assim, eu não consigo olhar para ela. Eu não consigo. Eu tentava olhar para ela quando ela estava a pedir desculpa lá na mesa, mas eu não conseguia. Aí eu falei assim, gente, o que está se passando? Né? E ela depois trouxe, né, os pratos que nós havíamos pedido, mas eu estava numa angústia. Eu falei assim, nossa Deus, me perdoa se eu pequei contra essa moça, se eu fui arrogante, se eu fui prepotente, se eu agi de forma errada, porque às vezes a gente na raiva, na ira, na ira é que vem o pecado. Então, você pode pecar e deixar de pecar. Então, eu estava falando com Deus em espírito naquele lugar. Eu estava comendo e falando com Deus. Deus, perdoa-me se eu estou sendo injusta com essa moça, porque não sei da vida dela, não sei se ela está passando por algum problema. Às vezes ela não está bem disposta, às vezes tem alguma coisa que está chateando e ela não sabe guardar para ela, mas ela está, né, mostrando para as pessoas aquilo que as pessoas não merecem receber. Então, eu comecei a falar com Deus. E o Espírito, cheguei em casa pensando no assunto. Nós falamos no carro, olha, eu até falei, há pessoas que nascem para o atendimento. Depois chegou o patrão, que era o dono do restaurante, foi na nossa mesa, ouviu falar do mal entendido, né? E conversou, brincou com os meninos e tal, assim, muito recíproco, muito alegre. Aí depois eu comentei com meu marido no carro. Quando a pessoa ela nasce para algo, é natural dela. Ela não precisa forçar a barra para ser. Ela é. Quando a pessoa não nasce para aquilo, ela vai forçar para ser. E ela não vai conseguir ser.
Ela só vai mostrar para as pessoas aquilo que ela tem de ruim dentro dela. Ou seja, aquela jovem, ela está no lugar errado. Ela não nasceu para aquilo. Então ela quer forçar, porque ela precisa desse dinheiro, com certeza, senão ela não estava submetendo a isso, mas ela está atrasando as coisas que Deus tem na vida dela, porque Deus tem projetos na vida de cada um de nós, filhos dele. Só que ela está atrasando, por quê? Porque ela precisa daquele dinheiro. E tem coisas na nossa vida que a gente precisa. E a gente vai submeter porque nós precisamos. Mas aí tira de nós, não é o melhor, é o pior. Não é aquilo que vai brilhar como diamante, não. Vai ofuscar, porque aquilo que eu não tenho para oferecer, não tem como eu dar. Aquilo que não está dentro de mim, não tem como sair de mim. Então, tem pessoas que nasceram para a comunicação, tem pessoas que nasceram para a gestão, tem pessoas que nasceram para a organização, tem pessoas que nasceram para trabalhar completamente só, porque não consegue se socializar. Gente, é fato isso que eu estou falando, mas é algo que Deus trabalha com cada um. Eu fiquei muito angustiada e o Espírito Santo de Deus depois falando no meu coração, filha, não julgue, não condene ela, porque há nela um espírito ruim e viu em você luz. É por isso que você não se sentia bem, é por isso que você estava angustiada. Gente, eu olhava para aquela moça, eu me sentia angustiada, eu via trevas. Aí o Espírito Santo de Deus falando, ministrando no meu coração, o diabo, ele queria fazer de tudo ali para te tirar do sério, para te colocar mesmo ali, para você ser a ruim da história, porque é isso que o diabo faz. Ele pega a sua fraqueza. E qual que era a minha fraqueza? Gente, qual que é a minha fraqueza nesse aspecto? É ser ignorada. Eu não sei se você é assim, mas se tem uma coisa que me tira do sério, é quando uma pessoa olha para você e te ignora como se você não fosse nada. Aí eu ponho a pensar, mas quem é essa pessoa para me ignorar? Esse é o ego da gente que é elevado, sabe? É o ego que está ali inflamado. Então Deus, ele trata conosco. E Deus tratou comigo naquele dia. E Deus mostrou muita coisa em você que ainda precisa ser mudado. Então Deus vai te colocar em cenários que Ele sabe o que vai fazer. Ele sabe o que Ele vai fazer na sua vida. Mas Ele precisa conhecer, mostrar você mesmo, para você mesmo se conhecer. Porque eu entendi ali que há muitas coisas, injustiças como essa, falta de respeito, às vezes um péssimo, né, profissionalismo de uma pessoa altera o comportamento de outra. Eu até brinquei com meu marido, se fosse minha funcionária eu mandava embora, porque para mim o essencial, gente, de tudo é a simpatia, é a educação, é a sinceridade. Eu não estou dizendo que você tem que ser perfeito não, mas a pessoa para estar no atendimento, ela tem que ser simpática, ela não tem que carregar os seus problemas para o trabalho. Ninguém é culpado dos seus problemas. Eu às vezes estou cansada, sobrecarregada, exausta, só Deus sabe como eu estou, mas eu tenho clientes para conversar, eu tenho clientes para tratar, eu tenho pessoas para me socializar. Ninguém tem culpa dos meus problemas, ninguém tem culpa daquilo que eu estou passando. Então eu tenho que saber separar as coisas. Há pessoas que não sabem separar as coisas, há pessoas que vão para o trabalho com a cara emburrada, chegam no trabalho emburrado. Olha, a pessoa te cumprimenta, bom dia, nenhum dia você fala, só fala o ia, porque você está tão frustrado e você quer frustrar o dia de outra pessoa. Não seja assim, saiba separar as coisas. Ao tempo, a Bíblia fala em Eclesiastes, no capítulo 3, ela nos diz que há um tempo determinado, está ali, determinado, é desse jeito, para que todas as coisas aconteçam debaixo dos céus. Ou seja, há um tempo que você vai ter que ir trabalhar debaixo da luta, mas você tem que entender que esse tempo que você está no teu trabalho é para dar o seu melhor. Há um tempo que você está debaixo de uma opressão que você nem sabe como você está caminhando, mas você vai para a igreja debaixo dessa opressão, sabendo que você está lá na igreja para adorar o Senhor, independente do que você está vivendo. Há um tempo que o seu casamento está um fracasso, sim. O seu marido ou sua mulher age de forma incorreta com você. Mas quando você tem outro lugar para entrar, outra pessoa para falar, outro ambiente para se socializar, eu tenho que entender que aquele é o tempo de dar o meu melhor, independente daquilo que eu estou vivendo em casa.
A vida te ensina. As pessoas te ensinam. Jesus, ele está falando com o seu discípulo, Filipe. Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Jesus, ele fez isso para experimentar o discípulo dele. Jesus, ele faz coisas na sua vida para experimentar você. Ou você acha que Deus não estava me testando naquele restaurante? Ou você acha que Deus não estava me provando naquele restaurante? Ah, Silene, não tem nada a ver. Tem, porque eu sei o gênio que eu tenho. Eu sei quem eu era e quem eu sou. Eu sei quem eu era explosiva antigamente. Eu era super explosiva. Super. Pensa numa mulher explosiva. Não levava desaforo para casa. Se fosse a Silene de antigamente, eu me passava lá completamente. Sabe? Totalmente vulgar. Sinceramente falando, era isso. Mas eu me mantive equilibrada. Eu falei com ela normalmente. Eu expus os meus pensamentos. Você deveria chegar e perguntar. Porque se eu estivesse no lugar dela, seria isso. Eu chegaria então, tá tudo bem, vocês estão à espera de alguém? Já tiraria a dúvida. Mas são pessoas que não estão ali para se doar. E quando eu não estou no lugar para me doar, eu não vou receber também. Porque eu tenho que estar pronta para doar, porque se eu dou o que tem dentro de mim, você vai receber. Entendeu? Ação, reação, ação, reação. Você pode encontrar uma pessoa antipática na sua frente, mas se você for simpática com ela, é um tapa na cara dela. A pessoa pode ser a pessoa mais estúpida que você possa encontrar naquele dia, mas se você for uma pessoa de bem e o comportamento dela não alterar o seu, vai ser um tapa na cara dela. Sabe por quê? Porque aquilo que a pessoa é não altera quem eu sou. O que eu tenho para dar, eu ofereço. Se a pessoa não tem, problema dela, mas eu tenho o que Deus me ensinou. Então eu tenho que ser, sim, uma pessoa de Deus, comportamento de Deus, atitude de Deus, simpatia vem de Deus, educação vem de Deus. Entendeu? Muita gente é mal educada, trata as pessoas com falta de respeito. Deus não se agrada disso. Deus gosta que você seja uma pessoa de bem, do bem. Uma pessoa que tem um caráter firme, ser prudente como uma serpente, como a palavra de Deus nos diz, mas ser simples como uma pomba. Há momentos de você falar, mas há momentos que você tem que estar calado. Há momentos que você tem que expor os teus pensamentos, mas há momentos que Deus vai falar assim, guarda esses pensamentos com você. Filipe, ele está olhando para Jesus e com certeza ele deve ter pensado, o que eu vou dizer para o mestre? Então Filipe, ele responde uma coisa, não basta, nós temos aqui 200 denários de pão, né? Dá para comprar com esses 200 denários pães, mas não bastaria para essa multidão. Se cada um receber um pedaço, não vai chegar pão para essa multidão. Aí vem, escute aqui, há 2 discípulos que estão convivendo no mesmo ambiente com Jesus. Aonde Jesus ia, os discípulos iam. Aonde Jesus operava, os discípulos viam os milagres que Jesus operava. Então eles tinham o quê? Uma visão não só espiritual. Eles viam com olhar físico aquilo que Jesus estava fazendo no meio deles. Eles vivenciaram a multiplicação. Eles vivenciaram os milagres. Então Filipe responde dessa forma. Nós só temos aqui 200 denários e não vai ser suficiente para comprar pão para todos. Chega, sabe quem? Chega um dos outros discípulos, que era André. André, sabe lá o Pedro, o Simão Pedro? André é irmão de Simão Pedro. André chega e diz assim, vai lá falar com Jesus. Mestre, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Viu a diferença de Filipe para a fé de André? O que tem a ver uma coisa com a outra? Filipe estava contando com dinheiro nas coisas que eram o quê? Possíveis. André não. André estava contando nas coisas sobrenaturais, nas coisas impossíveis. O que adianta eu apresentar para Jesus
essa minha analogia que tem aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. O que André estava dizendo? Se o Senhor quiser, o Senhor pode multiplicar. Há uma diferença de discípulos. Há uma diferença de fé. Há uma diferença de só acreditar naquilo que eu estou vendo, mas há uma diferença de acreditar naquilo que eu não estou vendo. Talvez você pense comigo, aqui nesse exato momento, que você possa ser como Filipe. Muita gente está pensando, talvez eu seria como Filipe. Ou outros façam uma comparação. Não, eu seria como André. Jesus, ele então, põe-se ainda a olhar para André. E André continua na sua fala e fala assim, mas isso que é para tanta gente? Ele ainda tem dúvida na frase dele, na concordância dele. Mas é tanta gente, é tão pouco para aquilo que é muito, né? Multidão. Eu respiro assim porque o Espírito Santo de Deus está falando no meu coração. Nós somos seres humanos limitados. E com certeza, diante da situação da nossa vida, nós sempre vamos olhar as nossas limitações. Se uma casa vale 300 mil, eu vou olhar os 100 mil que eu tenho. E se eu quiser comprar aquela casa de 300 mil, meu dinheiro não vai chegar. Eu quero tirar esse curso, mas o dinheiro que eu tenho não dá nem para começar a pagar a inscrição do curso. É uma visão limitada, porque eu estou olhando naquilo que eu tenho nas mãos. É normal. Eu vou pagar uma fatura de eletricidade, de água, como você preferir, e lá diz X, mas eu tenho Y. E esse Y não dá para pagar o X. Então eu tenho uma limitação. É normal eu olhar aquilo que eu tenho nas minhas mãos. Mas aí o Senhor nos chama para sair do natural e passar para o sobrenatural. Quando o Senhor ele fala com Ezequiel, e ele tem uma visão no livro de Ezequiel 47, ele fala assim, um homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo. Eu fiquei olhando para aquilo, para o Oriente. Porque a face da casa dava para o Oriente. E eu observei que as águas, elas vinham de debaixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Então, esse homem, ele me levou pela porta do norte e ele me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior. Porta que olha para o Oriente. E eis que corriam águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o Oriente. Mas quando olhei para suas mãos, ele tinha um cordel de medir. E ele começou a medir. Ele mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas. Ele me fez passar pelas águas. Águas que me dava até os tornozelos. Tudo bem, isso não me mete medo. Está nos meus tornozelos. Mas depois ele veio e mediu mais 1000. E ele me fez passar pelas águas. Aí já eram águas que me davam pelos joelhos. Ok, eu estou bem até aqui. Mas aí mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu mais outros 1000. E com certeza ele já estava preocupado. E já era um rio que eu não podia atravessar. Porque as águas, elas tinham aumentado. Águas que se deviam passar a nada. Quem não sabe nadar a nado morre afogado. Rio pelo qual não se podia passar. Então ele virou-se a mim e disse-me, viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer. Olha o que o Senhor está falando. Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Porque o Senhor te leva e o Senhor vai te conduzir. O Senhor não vai te deixar só. Tendo eu voltado, Ezequiel está relatando a visão dele. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um e de outro lado. Fiquei admirado com aquilo. Então aquele homem me disse, essas águas saem para a região oriental. E começou a mostrar para Ezequiel o motivo daquela água. Elas descem a campina, elas entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura
vivente, que vive em enxames, viverá, por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimos peixes, e aonde chegarem essas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá, por onde quer que passe esse rio. Aqui está falando no livro de Ezequiel, do capítulo 47, as torrentes das águas purificadoras, porque o nosso Deus purifica tudo. O Senhor estava dizendo, mostrando para Ezequiel, não, é muito raso onde você está. Ah, mas é só os tornozelos, tá bom, já molhei os pés. Não, é muito raso. Não, mas tá bom, eu já molhei os joelhos. Não, é muito raso. Não, você tem que ir mais fundo. Você tem que se aprofundar para você sentir o que é estar debaixo do meu poder. O que é estar debaixo da minha direção. O Senhor, Ele vai te levar para você experimentar coisas que ainda você não experimentou com Ele. Ele vai te mover para lugares que você nunca imaginou que um dia iria. Quem imaginava que Ezequiel estaria dentro de um rio que era necessário passar a nado? Mas aí, quando ele viu que já não podia passar, porque as águas cobriam tudo, o mesmo Deus que levou foi o mesmo Deus que o trouxe para a margem do rio. Você não está entendendo que o mesmo Deus que estava com essa multidão era o mesmo Deus que queria fazer milagres no meio deles. O mesmo Deus que fez a indagação para o seu discípulo Filipe, quando Jesus indagou Filipe, foi o mesmo Deus que estava com os ouvidos abertos para ouvir o que André estava querendo dizer. Então o Senhor não está limitado à sua situação. O Senhor não está limitado aonde você está. Talvez você está com medo de se aprofundar no poder de Deus. Talvez você está, assim, preocupado como será o dia da manhã. E eu sempre falo, o dia da manhã não pertence a nós. Um estalar de dedos, Deus muda tudo. Um estalar de dedo do Senhor reverte toda a situação. Então, Filipe, ele por um instante, a fé dele é inabalável, mas na segunda frase que ele diz a Jesus, tem aqui sim um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isso que é para tanta gente, isso vai chegar para tanta gente? Eu não sei, meu filho, o que você está vivendo, nem sei a provisão que você está pedindo a Deus, nem sei o que você está esperando de Deus, não sei, mas uma coisa eu sei, baseado em cima da palavra do Senhor, que Ele me ensina todos os dias, que aquilo que é impossível para mim, para o teu Deus não é. Aquilo que é limitado aos teus olhos, para o teu Deus não é limitado. Então Jesus, ele dá uma ordem: fazei a multidão se assentar. Havia relva naquele lugar. E o povo estava todos em pé. Então Jesus, ele é organizado, viu? Ele é organizado. Organização, horários. A rotina nossa tem que ser organizada para que as coisas fluem, funcionem. Tem dias que a gente acorda desanimado? Com certeza. Tem dias que não dá vontade de fazer nada? Quantas vezes já me aconteceu isso? Mas aí eu tenho um horário para cumprir, eu tenho que ser organizado e cumprir os meus horários. Então Jesus diz assim: fazei o povo se assentar. E o povo se assentou. Era quase 5.000 pessoas. Tem que ter organização. Tem coisas que você não tem como escapar disso. Tem coisas na sua vida, tem pessoas que estão me ouvindo, são finanças que você tem que se organizar, tem coisas que você tem que pagar, tem coisas que você não pode gastar, tem coisas que não é o momento de você investir, que você tem que esperar o tempo certo. Isso se chama gestão. Deus está te ensinando a contabilizar de maneira que você seja bem-sucedido em tudo que você colocar as mãos. Aquele povo, aquela multidão, eles se assentam na relva. Então Jesus, ele toma os pães. Há sempre um menino. Eu sempre falo assim, há sempre uma solução. A solução daquele dia não era os 200 denários que Filipe havia apresentado a Jesus. Não, não era esse dinheiro, não era esses 200 denários de pão, não. Ali havia uma criança pobre. Havia ali um jovem, né? Porque não diz a idade, não diz o nome, mas aqui está falando de um menino, e parecia ser uma criança, um adolescente, não sei bem explicar, mas levava com ele, ele estava preparado para ele.
Ficar sem comer não fico. Tenho aqui pães de cevada, uma coisa simples, mas é meu. Tenho aqui 2 peixinhos, pouco, mas é meu. Eu tenho que ter essa mentalidade do menino. Eu tenho isso, é pouco, mas Deus me deu, Ele me confiou, é meu. Entendeu? Talvez você olhe para suas coisas e fale assim, mas eu tenho só isso. Não, não me interessa. É a minha provisão, é o que Deus, Ele mandou para mim, então eu vou segurar com toda a fé, porque vai chegar um momento que o Jesus vai chamar para multiplicar aquilo que você tem em mãos. Essa é uma palavra de Deus para o seu coração. Talvez você seja como o menino que está aí com 5 pães e somente 2 peixinhos nesse cesto. E você fala assim, como eu vou alimentar uma grande multidão? E o Senhor está falando assim, o possível você faz, mas o impossível pertence a mim. Eu quando falo assim, quando chega no impossível, você não pode fazer mais nada. Quando chega no impossível, o que você já tentou fazer, você já fez. E se não aconteceu, porque Deus está falando assim, não, porque não é você mais que vai continuar a história, sou eu que vou fazer. Ali aquela multidão se assenta, Jesus toma os pães, Ele dá graça, porque Ele nos ensina em todo o tempo, seja grato, seja agradecido, seja grato, seja agradecido. Tá aqui difícil, vou ser grato, tá me faltando isso, vou agradecer, porque em tudo dai graças ao Senhor. Em tudo dai graças ao teu Deus. Dando graças, distribuiu. Gente, aquilo não mudou. Aquilo não começou a surgir cestos e cestos de pães e peixes, não. Aquilo eles iam repartindo entre eles, olha o mistério. Eles iam repartindo entre eles e aquilo ia aumentando de mão em mão. Tem milagres que Deus vai fazer na sua vida que quando você pegar esses pães e esses peixes que você tem, são poucos, mas aí você vai começar a distribuir e o que vai acontecer? Ou distribuir, né? Desculpa que às vezes o português de Portugal é diferente. Você vai começar a distribuir e você vai começar a ver que vai aumentar na sua vida. Esse é um segredo muito importante que o Senhor Jesus nos passa através dos evangelhos, a multiplicação. Eu tenho essa quantia aqui, mas quando eu começar a usar de forma adequada, esse dinheiro que eu tenho aqui, ele vai multiplicar. Em cada mão que passar, haverá multiplicação. Porque aquilo que tem nas minhas mãos, talvez eu não estou vendo. É verdade que eu não estou vendo, só tem esse cestinho aqui. Mas aí é uma distribuição. E vai acontecer o quê? O milagre de Deus na sua vida. Então, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes quanto queriam. E quando já estavam fartos, porque o que Deus traz é com fartura. O que Deus nos dá é com fartura. Vai pedir uma coisa para Deus, peça mesmo com fartura. Não seja esses religiosos, hipócritas, fariseus que ensinam aí que o rico não entrará no reino dos céus. Se você tiver isso, você vai para o inferno. Sabe o que vai te levar para o inferno? É um caminho longe de Jesus. Isso sim, uma vida longe dos caminhos de Deus. Mas viver as coisas de Deus, você pode viver aqui. Ter as coisas financeiras que um dia você sonhou, claro que você pode ter. O que você não pode fazer é colocar o teu coração nessas coisas e esquecer que primeiramente Deus tem que estar na sua vida. Igualmente os peixes quanto queriam, e quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços, porque ainda vai sobrar, que sobraram, para que nada se perca. Tem gente que joga comida fora, desperdiça, não dá nada a ninguém, prefere deitar tudo fora do que dar para alguma pessoa. Mas aí Deus está falando assim para você, seja grato, porque eu estou multiplicando, se farte, ajuda também outras pessoas a se fartar, e quando sobrar, não desperdice aquilo que eu coloquei na sua vida. Tem muita coisa que Deus quer fazer na sua vida e você sabe disso.
Tem muita coisa que Deus vai multiplicar nos seus celeiros e você está entendendo o que Deus está falando. E quando você tiver, porque tem gente, eu sei o que é isso, tem pessoas que quando tem muita fartura, elas põem tudo, sabe, tudo fora. Ah, não quero isso, deito fora. Roupa, às vezes roupa, calçados novos, não dá a ninguém. Mas preferem pôr no lixo do que abençoar uma pessoa. Não faça isso. Talvez aquilo que é pouco para você é muito para outra pessoa. Aquilo que era pouco aos olhos de André era muito aos olhos de Jesus. Então a gente tem que ter sabedoria até nessas pequenas coisas. Porque os olhos de Deus estão sobre a terra contemplando. Contemplando você, contemplando a mim, vendo as nossas atitudes, os nossos atos, palavras, tudo que você pensar, Ele está vendo. Então você vai recolher os pedaços que sobraram para que nada se perca, porque aquilo que Deus vai fazer na sua vida é para encher os seus celeiros, encher esses cestos de pedaços de 5 pães de cevada, vai encher. Vai ter nem espaço daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Vai ser uma grande multiplicação e o Espírito Santo de Deus ainda testifica aqui no meu coração que muitas pessoas nem vão entender como multiplicou e cresceu dessa forma. Sabe por quê? Porque o dono do milagre é que está aí no lugar. É ele que está no meio da multidão. Pode ter uma multidão, mas se o dono do milagre não estiver, não vale a pena ter a multidão. Pode ter a multidão e o menino, mas se a intervenção divina também não estiver, não vale a pena ter o menino e a multidão. Então eu quero dizer para você essa mensagem de hoje que o Espírito Santo tocou no meu coração ontem para ministrar para você nesse dia, que ele tem um menino e ele tem multiplicação para fazer através do menino. Talvez você seja esse menino que se sente pequeno, pobre e com pouca coisa, mas Deus está falando, eu faço pouco se tornar muito. Se você crer na minha palavra, você vai ver o grande milagre que eu vou fazer na sua vida. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera. Disseram, este é verdadeiramente o profeta que deveria ou que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, que Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamar rei, retirou-se, porque não era a hora dele. Então Jesus entende o tempo e a hora, e ele sabe o tempo exato que você precisa de um milagre. E ele está falando com você nesse dia. Abre os olhos e veja o que eu vou fazer na sua vida. O pouco ele vai tornar muito. Diz o Senhor para você. Que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com sua casa, com toda a sua família. Até a próxima mensagem, se o nosso Deus permitir. Fica na paz do Senhor. Um grande beijo no seu coração. Amém.